Fala, meu povo, olha eu aí passando por aqui, né? Desejando a todos aí um dia abençoado, né? E assim como eu havia prometido, eu vou trazer aqui nesse vídeo, né? Informações aí, né? Sobre a Copa do Brasil, né? Que teve já aí a sua final, né? Onde o Corinthians Paulista se sagrou tetracampeão da Copa do Brasil, né? Mas antes disso, né? Eu já peço aí a você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aí no nosso canal, deixa aí, né, o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, ative o sininho e, acima de tudo, deixa aí o seu comentário, porque é muito importante para nós, tá bom, pessoal? Pode ser que esse vídeo ele fique um pouco longo, né? Porque eu vou trazer algumas informações relevantes aqui, né? Para vocês ficarem bem informados aí, tá bom? Então, eu vou começar aqui falando sobre o Corinthians. Primeiramente, eu quero aí parabenizar ao Corinthians, né, pela campanha, né, que foi uma campanha belíssima aí, né, apesar de tudo que está acontecendo aí dentro da equipe, né, briga política aí, briga por mandato, mas os jogadores eles não tomaram conhecimento disso, né, e resolveram abraçar essa causa aí, né, e trazer esse título aí, né, para o Parque São Jorge, né? Tá bom? Então, parabéns aí aos jogadores e parabéns aí, né, ao soldado, né, que faz parte ali também dos dirigentes, né? Outros dirigentes querem afundar o Corinthians, né? E ele tá aí, né, tentando fazer a sua parte, fazendo o seu melhor, né? Bom, então, mais uma vez, parabéns a Esporte Clube Corinthians e aos seus jogadores, tá bom? Então vamos lá aqui, né? Trazer. Primeiramente, eu vou passar aqui a campanha do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama ele começou desde a primeira fase ali, né? Na Copa do Brasil, né? Com 12 jogos, né? Então vamos lá aqui trazer a campanha do Vasco da Gama nessa primeira fase. Não vou falar datas aqui, só vou falar só os jogos e os resultados, né? Se porventura eu passar algum resultado errado aí, vocês ouvirem, por favor, podem me corrigir, quem quiser aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá. O Vasco iniciou aí a sua campanha lá em fevereiro, né? Quando foi jogar lá contra o União Rondonópolis, lá do Mato Grosso, e lá ele venceu por 3-0, né? Esse jogo aí era só um jogo único, né? Ele venceu por 3-0. Depois, na segunda fase, ele enfrentou o Nova Iguaçu lá no Rio de Janeiro, também venceu por 3-0, né? E daí ele já foi para a terceira fase. Na terceira fase já eram 2 jogos, né? Então, na terceira fase ele enfrentou ali o Operário do Paraná, lá no Paraná, perdeu por 1-0 e jogou em São Januário, né, o jogo da volta, venceu por 2-1, o jogo foi para os pênaltis, e nos pênaltis 7-6, Vasco da Gama. Na quarta fase aí, né, ele enfrentou a quarta fase, se eu não me engano, já é os oitavas, né, ele enfrentou aí o CSA, né, empatou em 0-0 lá no Rei Pelé, nas Alagoas, e lá em São Januário venceu por 3-1. E aí foi para as foi para as quartas, né? Isso. Nas quartas de final, se não me engano, pegou o Botafogo. Primeiro jogo em São Januário empatou por 1-1. Depois teve o jogo da volta no Newton Santos, no Geão. O jogo também terminou empate 1-1. E ali foi para os pênaltis, né? E nos pênaltis 5-3 para o Vasco da Gama, né? Com o goleiro ali, Léo Jardim, brilhando ali, né? Pegando pênalti, né? Aí foi para a semifinal, né? Foi para a semifinal contra o Fluminense em 2 jogos também. O primeiro jogo em São Januário foi
foi empate ali, né? Em 1-1. E o jogo da volta no Maracanã também foi empate em 1-1. O jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis deu Vasco da Gama 4-3, Vasco da Gama. E aí teve a grande final, né? Na final foi contra o Corinthians. Primeiro jogo na Arena Neoquímica foi empate em 0-0. E o segundo jogo foi no Maracanã, com a vitória do Corinthians. Então, Vasco 1, Corinthians 2. E assim o Corinthians se sagrou campeão. Então essa aí é a campanha do Vasco da Gama na Copa do Brasil 2025. Vou trazer alguns detalhes aqui, tá bom, pessoal? O Vasco teve aí, né, 12 jogos ao todo nessa Copa do Brasil, né? Foram 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, né? As derrotas foram lá para o Operário do Paraná, né? E a derrota crucial, né? Aí na final contra o Corinthians no Maracanã. Ao todo, o Vasco marcou 17 gols e sofreu 9 gols, né? Teve aí o artilheiro, né? Ou um dos artilheiros, né, da Copa do Brasil, o Ryan, né? O garoto Ryan, com 5 gols, né? E o outro artilheiro, né? Foi o Caio Jorge do Cruzeiro, também com 5 gols, né? Os dois aí artilheiros da Copa do Brasil. Mas no todo aí, né? Foi uma boa campanha do Vasco, né? Porque o Vasco, ele começou desde a primeira fase ali, né? Foi até a final, né? Então foi uma boa campanha. Tá de bom tamanho aí, né? O vice-campeonato. Poderia ter sido campeão? Sim, poderia, né? Mas ficou com o vice-campeonato, né? Um time aí que no Brasileirão praticamente brigou ali para não cair, né? Para a segunda divisão e deu a volta por cima aí na Copa do Brasil e conseguiu ser aí, né? O vice-campeão da Copa do Brasil. Agora, pessoal, falando aqui sobre o Corinthians, né? Corinthians Paulista aí, né? Que foi campeão do torneio, né? O Corinthians só entrou na terceira fase aí da Copa do Brasil, né? O motivo pelo qual ele estava disputando aí a Copa Libertadores, né? E pelo regulamento, né? Acredito que foi a Copa Libertadores mesmo, né? Então, pelo regulamento, os times que saem da Libertadores, que estão na Libertadores, só entram na terceira fase, né? Mas, enfim, o Corinthians fez 10 jogos, né? Desses 10 jogos, foram 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, né? E o Corinthians marcou aí 12 gols e sofreu 3 gols, né? Vamos aos jogos? Quero mais uma vez pedir a vocês aí, né? Se porventura vocês acharem algum erro aí nos resultados, pode deixar no comentário aí, né? Do vídeo. Ou então, quem tem o meu privado, pode vir no meu privado falar aqui, tá bom, pessoal? Porque às vezes é muita coisa aqui, nós temos que memorizar, né? Mas vamos lá. O Corinthians começou a sua terceira... Começou a sua jornada aí na terceira fase. Foram 2 jogos contra o Novo Horizontino. O primeiro jogo lá na casa do Novo Horizontino, venceu por 1-0, e o jogo da volta foi na Arena Neoquímica, também venceu por 1-0. Aí veio o jogo contra o Palmeiras. O primeiro jogo foi na Arena Neoquímica, o Corinthians venceu por 1-0. Aí teve o jogo da volta, que foi no Allianz Parque, e o Corinthians também venceu por 2-0 dentro do Allianz Parque. Aí logo em seguida veio o jogo contra o Atlético Paranaense, né? O Corinthians venceu o primeiro jogo lá na Arena da Baixada, venceu por 1-0 na casa do Paraná. E na Arena Neoquímica venceu por 2-0, né? E o jogo da quarta fase foi contra o Cruzeiro, né? O Corinthians
venceu o primeiro jogo lá no Mineirão por 1-0 e na Arena Neoquímica o Cruzeiro venceu por 2-1. O jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis deu Corinthians, né? Agora não vou lembrar aqui. Nos pênaltis deu Corinthians, me parece que foi 5-4 ou 4-3. Mas eu vou verificar aqui qualquer coisa. Eu corrijo aqui se não foi isso, tá bom? Mas eu acho que foi. Eu acredito que tenha sido 5-4 para o Corinthians. Mas enfim. E aí veio a grande final, né? Grande final contra o Vasco da Gama. O primeiro jogo foi na Arena Neoquímica. O primeiro jogo foi 0-0. E o segundo jogo foi lá no Maracanã, né? No Maracanã. E o Corinthians venceu por 2-1, Vasco 1, Corinthians 2, e o Corinthians se sagrou tetracampeão da Copa do Brasil. Lembrando que eu já havia falado isso, se eu não me engano, eu já havia falado isso, mas o técnico Dorival Júnior, né? Ele é tetracampeão da Copa do Brasil, né? Ele venceu o primeiro título aí com o Santos em 2010. Venceu em 2022 com o Flamengo. E por ironia do destino, o jogo foi contra o São Paulo. E aí, logo em seguida, ele foi para o São Paulo e venceu também a Copa do Brasil em 2023. E agora venceu aí, né? Contra o Vasco. Então se tornou tetracampeão. Não só ele, como o próprio Corinthians, né? Então, eu vou só buscar a informação aqui do placar ali dos pênaltis e vou passar correto para vocês aqui, tá bom? Fala, meu povo, olha eu, Raí, aqui novamente, né? Então, só confirmando, foi isso mesmo, tá? O jogo na Arena Neoquímica foi para os pênaltis, né? E foi 5-4 para o Corinthians nos pênaltis. Agora vamos aqui, né? A mais alguns detalhes aqui dessa Copa do Brasil 2025, né? Foram aí um total de 122 jogos, né? 92 equipes, 122 jogos, um total de 290 gols, né? Uma média aí de 2,38 gols por partida, né? Então foi uma boa média aí, né? E também mais detalhes aqui, ó. O maior público dessa Copa do Brasil foi o jogo da final. Superou aí, né, ao jogo do Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, que havia sido de 60 mil, 300 e poucas pessoas. E esse jogo da final entre Vasco e Corinthians superou, né? Chegou ali na casa dos seus 61 mil pagantes ali, né? 61.330 e poucos pagantes, acho que 332 ali, 338. Agora, outro detalhe aqui o menor público dessa Copa do Brasil, poxa, tomara que eu consiga lembrar aqui, né? Mas, se eu não me engano, foi no jogo Cuiabá e foi o jogo da primeira fase, Cuiabá, e eu vou verificar aqui e já passo para vocês, só um pouquinho. Vamos lá, meu povo. O menor público dessa Copa do Brasil 2025 foi no jogo Real Noroeste e Cuiabá. Esse jogo aconteceu lá no Espírito Santo e teve um público aí de 312 pessoas. Na ocasião aí, né, o Cuiabá venceu por 4-1, né, e passou aí para a segunda fase, né? Então, olha só, que disparate, né? 312, o menor público, e 61.330 e poucas pessoas, né? Foi o maior público aí. Então, esses aí, pessoal, foram alguns detalhes, né? E sim também, né? Já falei quantos gols foram marcados, né? Assim, quantos cartões amarelos, né? Foram dados aí nessa Copa do Brasil. 615 cartões amarelos
e 32 cartões vermelhos. Bom, nós sabemos aí que esse ano de 2026, se não me falha a memória, vai, em 2027 vai ter algumas mudanças, né? No formato aí, né? Mas enfim, daqui para lá nós vamos falar, né? Mais sobre isso aí. Mas é isso aí, pessoal, tá bom? Então, trouxe aí, né? O campeão, o vice da Copa do Brasil e alguns detalhes importantes aí, né? Sobre essa competição. Ah, sim, outro detalhe aqui, né? O Corinthians, com esse título aí, ele recebeu um total de 77 milhões, né? Nessa final aí, né? Mas no total, contando lá os outros jogos, né? As outras premiações, deu aí um total de 97 milhões. O Vasco da Gama, pelo vice-campeonato, ele recebeu ali 33 milhões de reais, né? Mas contando toda a competição, chegou aí por volta de 53, 54 milhões, tá certo? Então, é uma competição rentosa aí, né? Que muitos querem disputar, né? E porque a premiação é muito boa. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Dessas informações. E mais uma vez eu peço aí, né, para vocês que ainda não são inscritos, deixa aí, né, a sua inscrição, deixa aí o seu gostei, né, deixa o seu like e comenta aí para nós aí, porque é muito importante o seu comentário, né? Você vai dizer para o YouTube que você gostou do nosso vídeo e ele vai indicar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? E também compartilha esse nosso trabalho aí com o maior número de pessoas, né? Tá bom, pessoal? Dá essa força para nós aí, tá certo? Então é isso aí, um forte abraço a todos, tudo de bom e até um próximo vídeo, hein? Fiquem todos com Deus.